Cá estamos nós, novamente, agora sem música, né? E retomaremos a nossa aula do ponto em que estávamos na aula passada. Estávamos falando de substituição tributária, uma das modalidades de responsabilidade tributária. Era esse o nosso tema. Temos introduzido o tema responsabilidade tributária, que o senhor vai dar uma olhada lá comigo no Código Tributário Nacional, e você vai observar que esse tema começa no artigo 128. Só para a gente retomar o raciocínio, vamos dar uma olhada no 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, ou seja, independentemente do que preceitua este capítulo, né? E sem que ele seja prejudicado por outras previsões legais, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, né? Aqui é uma recapitulação. Primeiro, a responsabilidade tributária, ela só pode estar prevista em lei. Ninguém é responsável porque o fisco quer. É responsável tributário aquele que a lei determine como tal. E por quê? Porque ele não tem uma relação direta com o fato gerador, direta e pessoal como o contribuinte. Não foi ele quem praticou o fato gerador, mas por uma vinculação indireta. Lembra lá do nosso exemplo do filho, não é isso? Que recebe uma herança, mas não pode ser cobrado. Então, tem uma relação com o fato gerador. Qual é? Poder familiar, em face do contribuinte e responsável na forma da lei pelo contribuinte. Assim sendo, tendo em vista essa vinculação ao fato gerador, pode ser responsabilizado. E apenas a lei pode eleger aqueles que serão responsáveis pelo crédito tributário e não o contribuinte. Nós paramos na nossa aula exatamente aqui. Nós estávamos falando das duas situações de responsabilidade tributária. Nós começamos a substituição, não foi isso? Por substituição e por transferência. Quando eu falo em responsabilidade por substituição tributária, eu estou falando de uma responsabilidade que ocorre antes do fato gerador. A lei faz essa previsão e antes mesmo do fato gerador acontecer, aquele determinado por lei tem que cobrir o tributo, vai ter que pagar o tributo, vai ter que cumprir a situação do contribuinte por lei e de fato. Isso se dá em face de uma comodidade na arrecadação. Quando a gente verificar as hipóteses, as situações de substituição tributária para frente e para trás, concomitante, para um lado e para o outro, não, para um lado e para o outro não tem, tá? Frente e trás concomitante, a gente vai entender no que se traduz essa comodidade para a arrecadação. Quando eu falo em responsabilidade tributária por transferência, aqui já ocorre após o fato gerador. A Fazenda verifica o fato gerador, identifica o contribuinte, observa se vai poder cobrar dele e, ao verificar que não, vai direcionar a sua cobrança, a sua execução fiscal. Lembra? Eu acho que vocês já ouviram falar muito isso de redirecionamento ou direcionamento da cobrança àquele que é o responsável tributário na forma da lei. A transferência tributária se pauta em um fato cível. Diferentemente da substituição tributária, que se verifica para comodidade na arrecadação, a transferência tributária
tem por fim viabilizar a arrecadação. Porque se não fosse a transferência do encargo tributário ao responsável, a Fazenda não iria poder cobrar, como é o caso do nosso menininho, que recebeu de herança um bem, uma propriedade, está em seu nome, mas ele só tem 5 aninhos. E vai esperar mais 13 para poder cobrar IPTU dele, por exemplo, ou ITR, a depender do tipo de propriedade? Não. Em face ao fato cível da menoridade, vai se redirecionar ao responsável tributário a cobrança, que no caso é o seu papai. Tá bom? Não basta ser pai, tem que participar. Mãe também. Bom, agora sim, substituição tributária. A minha substituição tributária, ela sempre será passiva, apenas o polo passivo será substituído, e ela pode ser para frente, para trás ou concomitante, sob a ótica do substituído. Aquele que está sendo substituído na relação tributária e não o substituto. O substituto é quem vai pagar. O substituído é que vai não pagar o tributo, mas que vai lá na frente, obviamente, né? Quando houver a transferência. Então, para fins de identificação de tipo de substituição tributária, para frente, para trás ou concomitante, eu sempre vou observar a condição do substituído, quando ocorre o fato gerador. Substituição tributária para frente, substituição progressiva. Na substituição progressiva, a lei impõe ao substituto a responsabilidade pelo recolhimento de obrigações oriundas de fatos geradores futuros, que ainda não aconteceram, mas que presumivelmente acontecerão. Aline, não entendi nada. Tem uma coisa que eu não entendo, essa história de substituição tributária. E tem uma questão muito importante na substituição para frente. O Estado obriga o substituto a recolher tributo em face de fatos geradores que não aconteceram. Mas ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Quando eu falo em direito tributário, invasão da propriedade, não precisa ter ocorrido o fato gerador, isso já deu pano para a manga. Essa previsão da substituição tributária para frente ou progressiva, ela já foi questionada no Supremo Tribunal Federal antes mesmo da inserção do artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, porque como vimos na aula passada, o parágrafo 7º ele foi inserido pós-88. E por quê? Por meio de emenda constitucional. E por quê? Porque essa substituição tributária para frente, ela estava prevista apenas na Lei Candir. Em lei. Quando a Constituição dizia que ninguém seria obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, e ter invadido a sua propriedade por meio da tributação, uma vez ocorrido o fato gerador, é presumido. Isso que eu preciso incidir na norma, na hipótese de incidência, para dar ocorrência ao fato gerador e o Estado me cobrar. E o Supremo foi provocado, porque isso era uma previsão legal. Nenhum dispositivo na Constituição, dentro lá do sistema tributário traçado, previa esse pagamento antecipado de tributo. A gente volta já lá para entender como é que isso ocorre. E aí, veio a emenda constitucional, podem dar uma olhadinha aí, emenda constitucional de revisão número 3. E o que ocorre?
foi previsto que se poderia sim. Só que antes da emenda, a gente já tinha situações de antecipação de pagamento. Pós-emenda, havia amparo constitucional e todas aquelas outras relações travadas, relações jurídico-tributárias travadas sem emenda, sem a previsão do 150, parágrafo 7º. Porque olha o que aqui diz o 150, parágrafo 7º. Dá uma olhada aí comigo. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição. Grife isso, pelo amor de Deus. A substituição tributária para frente, ela só diz respeito a duas espécies tributárias autorizadas pela Constituição: imposto e contribuição. Eu já vi isso sendo cobrado em prova, pagamento de tributo, e está errado. Porque quando eu falo em contribuição de melhoria, por exemplo, o Estado não pode, a gente já viu isso, cobrar antes da ocorrência da melhoria, da implementação do valor financeiro econômico ao imóvel. Porque senão o Estado vai estar fazendo o quê? Arrecadando para construir, para realizar a obra. E isso não pode. Então, tenham atenção que o artigo 150, parágrafo 7º, só fala de imposto e contribuição. Tanto o imposto como a contribuição, em face da similitude dos fatos geradores, podem ser objeto de substituição tributária. Olha aí, vamos seguir no resto. Cujo fato gerador, vamos aqui pela tela mesmo, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Tá. Agora eu tenho norma constitucional. Assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Guardem essa informação que daqui a pouco a gente vai tratar disso. Tá, Aline. Então, pós 93, tudo certo, nada errado, não é isso? Mas e as situações, mas e as situações anteriores? Bom, as situações anteriores, deixa eu tomar uma água aqui. O Supremo Tribunal Federal entendeu que, em suma, não tinha problema nenhum. Era constitucional de toda forma, o que foi confirmado pela inserção da emenda, tendo em vista que não se tratava de uma cobrança indevida, mas mera antecipação de pagamento de tributo, presumidamente, a ocorrer em face do fato gerador. Só isso. Uma vez que o fato gerador ia ocorrer, era presumido que se tivesse que pagar o tributo. Então aí, em face da maior comodidade à administração, tendo em vista aquele que na cadeia, e quando a gente fala em impostos e contribuições que incidem especialmente na cadeia de consumo, vai se verificar, o Estado verifica aquele que detém maior capacidade, de realizar o pagamento, bem como de ser fiscalizado, e o elege na cadeia de consumo para realizar o pagamento de todos os impostos ou contribuições que presumidamente acontecerão. Olha, eu já no ato falho. Acabei de falar para vocês, já ia falar tributo. Tributo nada. Imposto e contribuição. Não esqueçam disso, tá? Seu examinador adora trocar essas duas espécies tributárias pelo gênero, tributo. Não é toda espécie tributária. Vamos entender como isso ocorre. Exemplo, um produtor industrial. O meu produtor industrial é esse aqui. É A.
Certo? Joia? A é uma cervejaria. Uma cervejaria. Que aí a gente tem quase certeza que vai acontecer o fato gerador, né? Uma cervejaria em época de Copa do Mundo. Só em época de Copa do Mundo? Não, meu bem. A gente está aqui trabalhando que vai acontecer de qualquer jeito esse negócio, tá? Só para a gente não ficar criando hipóteses de que não vai acontecer. Vai acontecer. As pessoas beberão. Pois bem, a cervejaria, uma vez que produz a cerveja, circula para o distribuidor. O distribuidor, por sua vez, circula para um bar ou um supermercado. Daqui passar para cá. O bar ou supermercado, por sua vez, circula para o consumidor. Onde você pensa, onde você acha, para aí e pensa comigo, que existe melhor condição para o fisco arrecadar, bem como fiscalizar? Na indústria. Aqui. Esse é o substituto. B, C, D são substituídos. E todos os impostos e contribuições são cobrados aqui, no produtor industrial. O ICMS dessa circulação de A para B, o ICMS, exemplo, dessa circulação de B para C, o ICMS dessa circulação de C para D. Tudo isso é cobrado aqui, observe. Quando é cobrado esse ICMS aqui em A, ainda vai acontecer essa circulação e essa circulação de B para C, de C para D. Do distribuidor, que é B, para o supermercado ou bar, que é C, do bar ou do supermercado, que é C, para D, o consumidor. Mas aí o fisco fala, não, eu não vou sair atrás de todo mundo nessa cadeia de consumo, não. Você, produtor industrial, você vai recolher o seu, da sua circulação, perdão, de A para B, e aqui nessa relação, tenham atenção, deixa eu fazer bem grande, de A para B, A é contribuinte, porque é ele que está circulando para B. Tenham atenção a isso, porque o meu substituto tributário, ele vai ostentar sempre duas condições. A de contribuinte, quando ele circula, e depois a de substituto tributário, no que diz respeito às demais circulações, de B para C, de C para D. Tenham atenção a isso, porque eu já vi isso sendo questionado em prova. O examinador faz lá um desenho bem bonitinho e ele pergunta qual na cadeia de circulação ostenta as duas condições de contribuinte e de responsável. Então, A, quando circula, vou puxar até aqui por baixo, preste atenção, para B, A é contribuinte, porque ele está realizando o fato gerador de circular. Aí, quando ele recolhe, vou fazer aqui por cima, de B para C e de C para D, aqui ele já é substituto tributário, em face de determinação legal. E essa é uma substituição tributária para frente, substituição progressiva, porque os meus substituídos estão à frente. Os fatos geradores ainda irão acontecer, presumidamente, especialmente em ano de Copa do Mundo, especialmente cerveja. Meu filho, vai acontecer, nem que precisa de um evento muito especial não no Brasil, né? Vai acontecer, é fato. Certo? Voltemos lá no artigo 150, parágrafo 7º, porque ele no seu final diz que
Caso não se realize o fato gerador presumido, haverá restituição da quantia paga. Então, A vai pagar o tributo por todo mundo e presumidamente paga o seu, que ali tem como base de cálculo certa, não é isso? Paga o de B, que é presumido, paga o de C, que também é presumido. Mas, duas situações. Se não acontece o fato gerador, aqui tá fácil. Se o povo desistir de beber, já era. Vai ter que restituir, não é isso? Mas digamos que o Brasil sai da Copa do Mundo antes do que todo mundo esperava, né? Porque todo mundo trabalha com Hexa, né? Toda a Copa do Mundo é isso agora. O Brasil já chega para todo mundo contando com Hexa, né? Em que pese os tempos serem outros no futebol. Mas é isso, tá todo mundo crendo que é o ano do Hexa. E por isso que a decepção às vezes é grande, né? Mas também não precisa ser tão grande quanto aquela da Alemanha. Mas, enfim, ali foi que a cerveja parou mesmo de ser vendida. Mas, enfim, vamos lá. Vamos lembrar de coisa ruim, não. Vamos trabalhar com o que é bom aqui, direito tributário. Brasil, né, é eliminado. Antes, lá nas oitavas. Não, nas oitavas não, né? Nas oitavas de final também é muita humilhação. Né? Nas quartas mesmo. Nas quartas, então ainda teria semifinal e final, não é isso? Ia depender uma disputa aí pelo terceiro lugar, ou seja, uns 3 a 4 jogos. A cerveja se estoca no distribuidor, no supermercado, no bar. Por quê? Porque todo mundo desanimou, meu filho. Ninguém quer mais beber, não. Ninguém vai ficar bebendo para torcer para a Alemanha nem para a Argentina, não. Pois bem, e aí se faz uma promoção. A gente não chega no supermercado, muitas vezes está em promoção, as coisas estão em promoção. Pois bem, e se o valor for menor a vender-se, em que pese se vender, então o fato gerador vai acontecer, mas e se esse valor for menor do que aquele presumido e tomado como base de cálculo para a antecipação do tributo? O que acontece? Bom, o Supremo Tribunal Federal tinha 2 posições. Uma, se o regime de substituição tributária fosse facultativo, gozando o contribuinte, o responsável, de alguma benesse, não haveria que se falar em restituição pelo fato gerador presumido ter uma base de cálculo menor do que aquela que foi presumida ao tempo do recolhimento do tributo pelo substituto. Por quê? Porque, olha, uma coisa vai equilibrar a outra. Você ganhou por aqui, perdeu por aqui, vamos ser amigos e vamos seguir junto. Agora, se o regime não é facultativo, não fosse facultativo, né? E se não houvesse qualquer benefício ao responsável tributário, uma vez ocorrido o fato gerador, valor menor, tinha que se restituir. Só que aí veio o tema 201 de repercussão geral, recurso extraordinário 593.849, e o Supremo decidiu que é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, seja facultativo ou obrigatório o regime. Certo? Pois bem, eu espero que substituição tributária, que é a que dá mais pano para manga, tenha ficado claro para os senhores. E vamos para a simples, para a fácil, substituição tributária regressiva, a para trás, bem como a concomitante. Quando eu falo em substituição tributária para trás, regressiva, tá claro, a gente já aprendeu, não é isso? Que é sob a ótica do substituído. O substituto dessa vez está aqui. Esse D vai ser o consumidor, tá? Por isso que eu não vou trabalhar com ele. Ele vai ser o nosso consumidor. Você gosta de cebola, meu filho? Eu adoro cebola. Eu como tudo com cebola. Para mim, comida tem que ter cebola. Cebola e alho. Se não tiver cebola e alho, não presta.
tudo, absolutamente tudo ali, tudo. De tudo. A cebola que você compra no seu supermercado, muito provavelmente, começa aqui. Não é isso? Com o produtor rural. Absolutamente informal no exercício da sua profissão. Ele, por sua vez, circula para um distribuidor, que circula para o supermercado, e aqui sou eu comprando, enchendo meu carrinho de cebola. Pois bem, o que vocês acham nessa cadeia aqui, que tem mais condições, sem dica, tá? Já estou aqui sem dar dica e perguntando. Que tem mais condições de recolher o tributo e ser fiscalizado? O produtor rural, o distribuidor ou esse ser supermercado que está aqui como último a circular nessa cadeia de consumo? Supermercado. O supermercado. Até B poderia ser, mas em tese, o supermercado. Então aqui eu tenho A substituído, B substituído. E aqui eu tenho uma circulação, ICMS, vamos seguir com o ICMS, de A para B, que um dia será IBS, não é isso? A para B, primeiro fato gerador. B para C, segundo fato gerador. C para D, terceiro fato gerador. Pergunto, qual a condição de C? Substituto tributário dessa circulação aqui, dessa circulação de A para B e de B para C, do produtor rural de cebola para o distribuidor, não é isso? E de B, do distribuidor, para o seu estabelecimento. Aqui ele é substituto. E de C para D, quando ele circula para Moá, ele será o quê? Contribuinte. Então, tenham atenção que o substituto tributário, gente, ele ostenta para frente e para trás as duas condições, tanto de contribuinte, bem como de substituto tributário. Substituição tributária concomitante é aquela em que, ao tempo do fato gerador, nasce o dever de recolhimento. Exemplo clássico: imposto de renda, transporte interestadual também, ICMS, por transporte, interestadual. Ao momento que você vai lá, você já mudou na sua vida, já fez mudança, pois bem, quando você coloca as suas coisas tudo naquele caminhãozinho, você teria que pagar ICMS. Você que está circulando suas coisas. Mas o Estado determina que a transportadora se substitua ao contribuinte e pague o transporte interestadual. Da mesma forma, o imposto de renda. Paga na condição de quê? O transporte interestadual? Substituto tributário, a transportadora. E quem circula o bem é você, de um lugar para o outro. Imposto de renda, da mesma forma, ao tempo que você está auferindo sua renda, deve o substituto tributário fazer o quê? O recolhimento ali na fonte. Essa é a mais tranquila, é a mais facilzinha. E aqui a gente terminou substituição tributária. Doeu? Não doeu? Tá vendo que maravilha que é direito tributário? Né? Quando a gente esclarece, não fica legal? Não, não fica, Tialine. Fica assim, meu filho, fica assim. Depois você vai ver, vai ficar assim. Pois bem, terminamos substituição tributária e agora vamos para a responsabilidade tributária no CTN, que, em regra, trata da responsabilidade por transferência, que pode se dar por sucessão de terceiros e por infração. Tudo isso está tratado do artigo 128 ao 138 do Código Tributário Nacional. Comecemos pela responsabilidade por sucessão do adquirente de bem imóvel, que está tratada lá no artigo 130
do Código Tributário Nacional e que assim diz: os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens ou a contribuição de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Prestem atenção, que aqui, diferentemente da substituição tributária, eu falo de tributos. Vou tomar uma água.